30. Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um evangelho com o tema Aquele que se eleva será rebaixado e subtema Qual o seu lugar na fila do pão? Nossa amiga Tereza Tabosa, que vai iniciar o nosso tema. E o André pode iniciar fazer nossa oração, nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, emanados estamos todos nós aqui esta noite e queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem dado para nós, de bom, de belo e de maravilhoso nessa nossa caminhada. Te pedimos, Senhor Jesus, que ampare nossa querida irmã, nossa irmã Tereza, que trará o estudo desta noite, que ela possa ser amparada, que possa ser incluída pelos bons espíritos, pela equipe do nosso Damasco, para que possa trazer os ensinamentos desta noite. Fique conosco, Senhor Jesus, ampara-nos a todos, e que assim seja. Graças a Deus. Tereza, ativar o som. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Nós ficamos com o capítulo... nós ficamos com o capítulo 7. Item 3 a 6. Como proposta da nossa Casa de Damasco, é trabalharmos as bem-aventuranças. Então, nos coube conversar sobre aquele que se eleva será rebaixado. Ou, numa proposta mais ousada, qual o seu lugar na fila do pão? A gente começa aí mostrando Jesus Cristo pregando na sinagoga. Segundo, no capítulo 7, item 3, os discípulos reunidos perguntaram a Jesus: vou tirar só um instantinho aqui, tirar isso daqui. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, colocando uma criança no meio dele, né, e sabiamente responde: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrarei no reino dos céus. Por que essas palavras de Jesus? Perguntaríamos nós. Porque, na verdade, as crianças, elas não conhecem o ódio, sentimento de vingança, preconceito, diferença de etnias e de gêneros. Isso não faz parte da vivência da criança propriamente dito. Quem ensina tudo isso, na verdade, somos nós os adultos em casa. Nós começamos a formar essas crianças em casa de forma errônea quando a gente começa a fazer diálogos preconceituosos e desrespeitosos em relação aos vizinhos, em relação aos parentes, em relação aos coleguinhas das salas de aula, né? E assim nós vamos construindo ao longo dos anos uma criança que, pelos maus exemplos, virarão, né, esses adultos que estão aí, que não têm o devido respeito com as pessoas, com os idosos,
que dormem nos trens para poderem não... fingem dormir nos trens, nos ônibus, para poderem não doar a cadeira aos mais idosos, e nós acabamos sendo os mentores desses adultos do futuro. No normal, né, o que nós precisamos? Me lembrei de uma figura do Júlio que ele colocou a semana passada. Nós precisamos nos autotalharmos, né, o nosso progresso, naquela figura que ele mostrou na semana passada da estátua, né, lá com a marreta se autotalhando. Né? Aquilo ali é um exemplo de o quanto nós temos que trabalhar nós mesmos, porque no normal a criança é pura e isenta da maldade do mundo. Portanto, aquele que se humilha e fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Está lá em Mateus 18, de 1 a 5. E aí, nesse momento, né, em que Jesus coloca essa criança no meio dos apóstolos, surge Salomé. Surge Salomé, que é mãe de Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, um pescador próspero, né? Chega próximo a Jesus, Salomé, como querendo falar-lhe algo. Jesus então pergunta: o que queres? Salomé responde: ordena que meus filhos se sentem ao vosso reino, um à direita e o outro à esquerda. Jesus respondendo diz: não sabes o que pedes? Podeis vos beber do cálice que vou beber? Né? E Tiago e João respondem prontamente: sim, mestre, nós podemos beber do cálice que há de beber. E Jesus: é verdade que bebereis o cálice que vou beber, mas quanto a estar comigo do lado direito ou do lado esquerdo, não pertence a mim, e sim para os que o meu Pai está preparando. Não basta querer, na verdade, o que Jesus quis dizer com isso é que não basta só a gente querer, né? Tem que fazer por onde. E isso me fez lembrar um pouco não, muito, né, de Paulo de Tarso, né, que quando Saulo de Tarso, ele nas portas de Damasco, ele passa ali naquele momento, né, recebe ali aquela mensagem de Jesus e ele fica cego, e dali em diante a sua vida se transforma. Me lembrou que ali ele começa a fazer por onde merecer, né? Merecer todo o sacrifício que ele fez para poder pregar o evangelho, né? Ele estava ali trilhando, fazendo a sua caminhada, a sua iluminação. Me lembrou também Francisco de Assis, que larga tudo que tem, toda a riqueza que a família tinha, e parte para o trabalho do Cristo, né? E depois disso, depois desse evento em que os dois, Tiago e João, se colocou dessa forma, né? Gerou uma certa discordância, né? Os 10 outros apóstolos ficaram indignados contra os dois irmãos, né? Tiago e João. E Jesus chama os seus discípulos à realidade dizendo: aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, assim como o Filho do Homem
que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Ora, ele fala, diante dessa fala, os príncipes das nações dominam, né? E a gente pode ainda colocar essa fala de Jesus bastante atualizada, tirando a palavra príncipe, né? Os príncipes das nações dominam, os poderosos tratam o povo com autoridade. Para sermos melhor, o que ele quer dizer com isso é que nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Temos que ser menores para sermos maiores diante da espiritualidade. Na verdade, Jesus tudo podia, mas foi escravo para servirmos de exemplos perante a humanidade. Seu exemplo de humildade foi exemplo para a continuidade de suas palavras e de seu evangelho de amor. Se tiver alguém querendo falar alguma coisa, vocês me falam, porque eu não tenho como ver. E ainda continuando, alguma coisa, Patrícia? Tem ninguém, não. Ainda continuando no capítulo 7, no item 5, Jesus estava na casa de um famoso fariseu e lá tomando sua refeição, observava que quem chegava tomava logo os primeiros lugares. Então Jesus, né, mais uma vez, sabiamente, ele resolve falar a seguinte parábola, né? Isso aqui, na verdade, é uma parábola. Quem lê aí, por favor? Eu posso ler. Quando fordes convidados para as bodas, não vos coloqueis em primeiro lugar. Oh, desculpa. Foi mal. Vou ter que voltar. Pronto. Não vos coloqueis em primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e aquele que vos convidou venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Bom, a gente colocou bastante ênfase aí no porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. O que seria, na verdade, o que não seria, na verdade, humildade, né? Porque a gente acha que humildade é exatamente aquele que baixa a cabeça. Ser humilde seria aquele que baixa a cabeça. A gente sabe que não, que não é aquele também que não sabe dizer não, né? Aquele que sempre diz sim, sim, e não sabe dizer um não, não é sinal de humildade. Não é quem não olha no olho da gente. Não é aquele que nunca desagrada. Isso aí que nós citamos não significa sinal de humildade. Mas humildade mesmo é ter o coração de aprendiz. Essa que é a verdadeira humildade. É a gente saber que a todo momento nós estamos aprendendo. É aquele que só cresce à medida que faz o outro crescer. Quando a gente chega nesse nível de sabedoria, a gente está se utilizando está praticando a humildade, na verdade. Que para ser humilde é preciso ter coragem de mudar, é preciso
sofrer dentro de si o processo da mudança. Por isso que eu falei de Paulo de Tarso e falei de Francisco de Assis no começo. É ter caráter forte e decidido nas boas resoluções. É aquele que reconhece que acima dele tem alguém muito maior. No momento que a gente tem essa consciência que acima de nós tem algo superior, a gente está praticando a humildade. É aceitar as coisas quando tudo parece contra nós. É saber a hora de calar em nome da paz. Em nome da paz no lar, em nome da paz no ambiente de trabalho, em nome da paz na sociedade espírita, né? Isso é que é sinônimo de humildade. E isso a gente percebe que a gente está ainda no processo, a gente ainda não consegue fazer essas coisas com tanta facilidade, né? Então, vou mostrar aqui uma figurinha interessante, né? Essa figura demonstra um pouco do que a gente vai falar agora nesse momento, tá? Eu vou contar uma história, eu vou colocar no slide, eu vou contar uma história. Essa história a gente não vai encontrar em livro nenhum espírita, porque foi uma historinha que quando a gente recebeu a proposta de fazer o estudo, que a gente começou a rabiscar o trabalho, ela nos veio na cabeça com muita rapidez. Eu até admirei e aleguei essa historinha não a mim, até porque eu não sou muito boa de historinhas, mas ela começa assim. Quem lê aí? Posso ler. Certa feita, Jesus, entediado por tantas solicitações e só enviar seus emissários, resolveu fazer uma visita ao planeta Terra. Conhecedor de como manipular as energias e os fluidos, se materializa junto a um grupo de pessoas que, em uma noite gelada de inverno, se aglomeravam em torno de uma caminhoneta com vários panelões de sopa, fresquinha e esfumaçante, e vários pães cortados carinhosamente. Jesus se aproxima e, com o seu olhar magnetizante, foi logo aceito pela equipe de trabalhadores do bem e começou ele mesmo a distribuir o alimento, enquanto os colaboradores faziam outros tipos de tarefas ali aos necessitados. À medida que fazia a distribuição, observou pessoas sofredoras e gratas pelo auxílio e nada mais que isso. Outros até recebiam, mas com muita indiferença e arrogância. Uns pareciam até que Jesus não fazia mais que sua obrigação. Outros recebiam sem dela necessitar, mas para servir de moeda de troca. Uns recebiam com certo temor e desconfiança. Outros brigavam e se engalfinhavam por um lugar melhor na fila. Já até tomaram outras sopas de grupos diferentes, mas queriam a fim de guardar, caso não houvesse alimento no dia seguinte. Outros recebiam a sopa e se afastavam. E Jesus, que tudo via por irradiação, percebeu que esses se distanciavam para agradecer a Jesus pelo alimento saudável. Outros saíam correndo a lugares escuros e vielas úmidas, e dividia a sopa e o pão
com quem não tinha mobilidade para chegar até o ponto de distribuição. Uns pegavam e ficavam sem a sopa para dividir com os filhinhos dos outros necessitados. E Jesus, depois de trabalhar e varar a madrugada inteira, agradeceu a oportunidade do trabalho e saiu caminhando. Depois de um bom tempo de caminhada pensativa, se envolveu num raio de luz e seguiu rumo aos planos crísticos. História criada por Maria Teresa Tabosa. Eu botei essa observação aí não para colocar, só por colocar, mas para que fique bem claro que não consta em lugar nenhum essa história. Foi uma história criada, né? Bom, mediante essa historinha, eu fui mais além, né? A proposta da noite de hoje, na introdução, seria, como eu falei, a proposta usada, né, colocada pelo nosso querido departamento, né, Carminha e Marcelo, qual o seu lugar na fila do pão? Só que eu resolvi acrescentar uma sopa, que eu achei que só o pão ia ficar um negócio assim meio engasgado, né? Então, coloquei uma sopinha fresca e quentinha, né? Só que eu, depois dessa narrativa aí da Patrícia, é onde começa a nossa boa discussão, né? Vai começar a nossa discussão agora. Quem somos nós na fila da sopa e do pão? Vamos pensando aí, porque eu vou querer, se possível, a participação de vocês, o máximo que vocês puderem nos ajudar. Quem somos nós na fila dessa sopa e desse pão? Segunda, quem somos nós no caldeirão do mundo e o que estamos fazendo com o que Jesus nos doa todo dia? 3. Deixa eu subir aqui para poder ler. Estamos merecendo a sopa e o pão das oportunidades no bem e transformando em amor com o próximo? Gente, essa é o nosso questionamento da noite. E eu espero muito contar com a participação de todos vocês. Por enquanto, eu posso... Aliás, eu já posso até descompartilhar a tela para que a gente possa junto ver o rostinho de cada um e começar as nossas participações. Tem Tereza, alguém na fila? tá me ouvindo? Tô. Eu coloquei um outro fone aqui. Eu só sugiro que você mantenha a sua tela, porque com a experiência da última reunião, você vai precisar ficar repetindo a pergunta. Então, quando a pergunta Desculpa. fica exposta, a gente não precisa ficar. A gente vai lendo e vai tentando responder, Então, entendeu? tá. Porque foge Então, mesmo a nossa memória, né? tá, então vou compartilhar de novo aqui, tá? Só uma sugestão. E lembrando de levantar a mãozinha azul, por favor, para eu saber quem está na frente, tá? É porque eu não vou ter noção de quem está na... Pronto. Mas a gente vai falando, a Patrícia vai escrevendo aí. Só Tá olha bom. para a tela porque você vai ver escrito, ela vai escrever, tá? Beleza. Quem somos nós na fila da sopa do pão? Quem se habilita? Ih, parece que André. hoje eu estou... Opa! Já ia dizer que eu estava hoje desprotegida. Graças a Deus você nunca vai estar. Mas são reflexões bastante difíceis da gente dissertar. Mas nós lembramos do que Raul falou, porque é uma doutrina consoladora, esclarecedora, confortadora,
E aí vem Raul Teixeira dizendo, que para mim foi uma surpresa muito grande, que tem gente que já está reencarnando pela 4ª vez como espíritas. Então eu falei, gente, a doutrina espírita codificada aqui há pouco tempo, e já tem gente que está voltando pela 4ª vez como doutrina espírita. O que faz com que a gente reflita que talvez nós também já estejamos voltando aí pela 2ª vez, talvez, uma boa parte de nós, e que nós já estamos nessa fila da sopa e do pão há um bom tempo e ainda não conseguimos, ainda não aprendemos a passar para o lado daqueles que distribuem. E ainda estamos desse lado de cá como pedintes. Então, como eu me coloco na fila da sopa e do pão? Ainda assim, sim, estou ali como pedinte, mas reconhecendo a minha condição de perfectível. Já não sou mais um cego, né? Eu sou um pedinte que tenho conhecimento de quem eu sou. E aí, até voltando àquilo que você falou em relação à humildade, e você colocou muito bem, que a humildade não é sinônimo de submissão, mas, pelo contrário, muita coragem. Porque aí a gente até relembra o que falamos no estudo do Júlio, né? Porque Jesus, mesmo sendo o ser mais perfeito e humilde que esteve entre nós, se diz, né? Eu sou o mestre, me chamais de mestre, e verdade vocês estão dizendo assim, eu sou o mestre e senhor. E se eu lavo os seus pés, né, o que não farão vocês com os outros próximos, com os outros semelhantes? Então me coloco nessa fila do pão, mas buscando o quanto antes estar do lado daqueles que distribuem essa sopa, esse pão. E tenho dito, como diz o Júlio. Mais alguma coisa? Mais alguém? Marcelo. Todos nós já estamos em condição de estarmos dos dois lados na fila, né? E eu acho que a grande humildade é entender que a gente literalmente precisa estar dos dois lados. Sabermos que ainda precisamos de ajuda de irmãos mais elevados que estão na nossa família, no nosso trabalho, mas que também na nossa família e no nosso trabalho tem alguns irmãos que também precisam de nós. Eu acho que a grande humildade é reconhecer isso. Não sabemos tudo, muito longe disso, mas que também essa falsa humildade que eu não sei nada, eu sou muito coitadinho. Não. Olha, eu estou aqui para doar e para receber. Isso é uma via de mão dupla. E quando a gente reconhece que está numa estrada, é a estrada da vida, talvez lá, a segunda pergunta, no caldeirão do mundo, né? nas estradas do mundo, elas são de mão dupla. É uma eterna entrega e um eterno recebimento. Feliz daquilo que se coloca assim. O não permite que ele diga que está autossuficiente. Afinal de contas, somos seres em construção. Isso aí. Estamos merecendo a sopa e o pão das oportunidades no bem, transformando em amor para com o próximo? Carminha. Mas eu não vou nessa terceira pergunta ainda não, eu vou lá na primeira. Porque a minha visão, na minha visão, eu fiquei me analisando, né, dentro de cada pergunta, e eu entendi que em alguns momentos eu me comporto de diferentes maneiras. Na fila do pão eu estou, mas eu me comporto de diferentes maneiras. Às vezes, eu até me comporto como aqueles primeiros que não dão a mínima para quem está servindo a sopa e saio sem agradecer. Outras vezes, eu saio muito agradecida. Outras vezes eu acho, sabe, eu reparto, então eu já estou entrando nessa segunda questão. No momento em que a gente sai e reparte a sopa e o pão
com outros que necessitam mais do que a gente está fazendo já o caminho para a segunda pergunta, né? De estar no caldeirão ajudando a servir a sopa. Então, eu penso que a gente é assim, como a evolução ela vai em onda, né? Às vezes a gente afunda um pouco mais e é como aquele ingrato que não consegue agradecer o tanto que a vida nos oferece, não percebe, né? O tamanho da graça e se queixa do que gostaria e não tem, sem parar para analisar que às vezes o que gostaria ia ser a sua perdição. E outras a gente já consegue estar num momento melhor, quer dizer, está na crista da onda, né? Está aí na parte de cima da onda, e a gente já consegue enxergar com gratidão, agradecendo por tudo que recebe, né? Então, algumas vezes a gente, muito raramente, a gente começa a fazer por onde merecer a sopa e o pão das oportunidades. Como falaram muito bem aqui, a gente está em construção, a gente está começando a trilhar esse caminho do merecimento, ainda muito, muito na superfície ainda. Eu estou me colocando, né, nessa condição. Muito obrigada, Carminha, pela participação. Júlio. Minha vez até chegou rápido demais, gente. Eu estava até tentando tomar nota aqui, porque essas questões aí, para mim, elas são muito significativas e me levam a uma reflexão. Eu nem me atrevi a ser o primeiro a falar com relação a isso, até para que eu pudesse me posicionar com os ensinamentos trazidos pelas colocações dos outros companheiros. E aí eu fui observando, né? Quem sou eu na fila do pão? Na fila do pão eu ainda sou aquele espírito com muita arrogância, né? Mas concordo com o Marcelo quando eu me vejo às vezes de um lado, às vezes do outro lado, porque eu já aprendi e aprendi mais ainda no trabalho das 2 últimas semanas, que eu sou um carente de valores espirituais. Eu sei, eu tomei consciência do quanto eu preciso agregar valores espirituais. Então, quem sou eu no caldeirão do mundo? E o que estamos fazendo com que Jesus nos doa todos os dias? Eu tenho procurado... como eu posso dizer, administrar bem esses recursos, mas eu confesso que às vezes eu me pego falindo nessa administração. Todos sabem da minha dificuldade com um pedinte, um morador de rua que nós temos aqui nas proximidades. E aí, porque Jesus, naquele texto que a Teresa trouxe para nós, ele distribuiu para todos. Ele não vou dizer assim, não, que ele não se preocupou. Ele observou, sem se pronunciar, na postura de cada um. Não é quem levou, quem tratou com indiferença, quem estava assim, quem estava assado, quem distribuiu para outros mais carentes, mas Jesus simplesmente distribuiu o que tinha no caldeirão. Eu tenho essa dificuldade. Não é? Um dia desses eu estava chegando na academia e esse moço a quem eu sempre me refiro, ele pediu, tinha uma senhora lavando a calçada, ele pediu para beber água na mangueira da moça, que estava lavando a calçada. A moça deu a mangueira para ele beber água. Ele acabou de beber água, jogou a mangueira no chão e foi embora. E eu não consigo, sabe, ter aquela postura. Claro, não quero ter a postura de Jesus, mas ao menos não ver isso sem que isso me incomode. Eu estou aqui fazendo até uma confissão, me colocando. Isso me incomoda, sempre me incomoda. Então, eu tenho ainda essas dificuldades. Estou merecendo a sopa e o pão das oportunidades no bem e transformando em amor para com o próximo?
também, às vezes, quando eu digo, né, não estou administrando bem, eu estou passando por esse ponto. Eu estou tendo uma existência em que, pelo menos agora, no final dela, ela me é, de certa forma, confortável. Não nenhum absurdo, mas, como dizem aí, normalmente, como pobre, a gente vive bem. Mas será que eu estou merecendo isso? E esta é a minha maior reflexão hoje, porque eu me sinto muito agraciado e não sei se estou retribuindo essas graças que eu recebo, todas essas benesses que eu recebo, se eu estou distribuindo para todos como o Pai Celestial espera que eu faça. Então, esses questionamentos, para mim, eles são de muita... me leva a uma reflexão muito profunda. Para não me estender mais, por favor, tenho dito. Dona Regina. Ativa o som. Ativa o som, Dona Regina. Desculpe. Maria Tereza, eu gostaria de dizer para você, de coração para coração, que essa sua história foi aquela que tocou lá fundo no coração de cada um de nós, acredito, e na nossa alma também. Porque eu acredito, eu vou me ficar aqui na primeira, que eu achei importante também. Nós estamos, ou estivemos, ou estaremos nessas posições. Mas quem somos nós na fila da sopa e do pão? Então, o que me tocou muito também, e que me levou à reflexão, foi aquela em que eu peço que eu tenha força para agradecer a Jesus tudo aquilo que ele tem me oferecido. Então, o agradecimento me chamou muito a atenção aqueles que eles se retiraram um pouquinho para que agradecer. E também pedir a Jesus, e a gente pede, mas eu sei que tudo depende de cada um de nós e de mim, que eu possa estar também naquele momento em que eu possa compartilhar o pão que eu estou ganhando com aquele outro que está sem nada. Que eu possa, às vezes, em certos momentos, deixar o pão que seria para o meu alimento, para aquele mais necessitado. Então, eu acredito que me emocionou nessa primeira pergunta e que acredito que já tenhamos passado por todos esses problemas aí, né? Da gente aceitar, de a gente agradecer ou não agradecer, sabe, seu Júlio, também essas benesses a gente ganha. Nós já as entendemos, mas cada um vai um dia entender e agradecer aquela água tomada, né? E que nós possamos estar caminhando assim para esse entrelaçamento de sentimentos. Que isso possa nos tocar. Em que lugar eu estou nessa fila? Que seja, meu Deus, de agradecimento e que seja também do compartilhamento. Tá, Maria Tereza? Foi muito bom, gostei muito, 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 muito. Estava com saudade dos seus comentários, você não estava muito caladinha. Hoje eu futuquei rápido. Tem Jaqueline e Eliane. Quem? Jaque e Eliane. Vamos lá, Jaque. Essa aí é para todo mundo mesmo. É até para a dona Valna. Eu tenho refletido muito sobre essas questões, né, das oportunidades. O Júlio até citou isso, do quanto a gente é agraciado, né? E tem buscado transformar em ações, né, esses nossos conhecimentos. E eu tenho refletido muito assim nessa questão. Eu posso fazer mais ainda? O
que eu estou fazendo não é o suficiente, eu sei. E uma coisa que é importante que todos nós, né, que estamos aqui no grupo, paremos para refletir. Às vezes a gente se sente muito incapaz de contribuir de alguma forma, ou porque não tem tempo, ou porque se acha sem condições de transmitir algum conhecimento, mesmo que já tenha aprendido, assim, até conhece mais do que acha que conhece, mas não transforma isso em ação. Então, quando eu digo isso, por quê? Eu abraço muitas causas dentro do movimento espírita por conta da dificuldade que a gente tem de trabalhadores. Então, quando eu me dou em excesso, não é porque, às vezes, eu ouço... Já ouvi, agora ele fala menos, mas eu já ouvi muito o Júlio falar isso. Enquanto você continuar abraçando tudo, as pessoas não vão abraçar, porque se acomodam, né? Ficam na sua zona de conforto, e aí eu já estou fazendo aqui realmente um convite a todos vocês que já têm certos conhecimentos, mas que ainda se sentem sem tempo ou incapazes de se doar. Então, vamos parar para refletir isso. Que tipo de contribuição eu posso dar nessa fila? Né? Eu posso organizar a fila da sopa e do pão? Eu posso observar aquele que está jogando fora e ir lá e dar uma... Né? Eu estou usando o exemplo que a Tereza trouxe, né? Como figura. Sim, mas sim. A contribuição nesse trabalho, né, no bem, de alguma forma que seja, eu posso contribuir. Eu posso varrer ali aquele espaço que está, né, sendo sujo, porque fica mesmo lixo pelos cantos e tal. Isso eu sou capaz de fazer. Basta que eu me organize na minha rotina, no meu dia a dia. Então, dentro do movimento espírita, é uma forma, tem vários tipos de atividades, né, dentro da casa espírita, nos eventos, eu digo de uma forma em geral, que nos chamam para esse trabalho, sabe? Vai meio que abrindo as portas assim para você se chegando, claro que se você deixar, você vai ficando sobrecarregado, como eu estou falando, pela falta de trabalhadores. Mas assim, hoje eu vou fazer esse trabalhinho. Eu lembro do Carlinhos Conceição falando, né, de que ele, não vou não nesse trabalho não. Um dia ele aceitou ir e ele nunca mais deixou. Então, assim, quando a gente se envolve com a causa, né, a gente começa a abrir esse olhar, né? Tudo que eu fizer, ainda que eu ache que é só um pouquinho, esse trabalho é para o coletivo. É uma forma, né, de eu me agarrar aí nessas oportunidades que estão sendo colocadas para mim. Né? Eu estou transformando em amor para com o próximo, mas muitas vezes a gente não enxerga isso, entendeu? Então, eu tenho procurado aproveitar essas oportunidades que estão batendo à minha porta, né? Aí já digo de uma forma em geral, e tentado caminhar assim nesse trabalho, né? Para que automaticamente, né, a nossa reforma vá acontecendo, a reforma íntima, todos os trabalhos que nos surgem, todas as oportunidades de ajudar as pessoas, esse pedinte que o Júlio fala, muitas vezes eu levo lá a comida e fico olhando para ver se ele vai jogar fora, porque depois ele fica embaixo assim às vezes, aí eu falo para ele, olha só, você jogou a comida fora, então você não está com fome? Ele, ele responde assim, eu sei que ele é deficiente mental mesmo, né? Então eu tento, mesmo assim, eu tento conscientizá-lo, né, do erro que ele está cometendo. Pega ali o lixinho que você jogou aí na rua, bota aqui no cantinho, ele vai lá e faz, e bota onde eu estou pedindo para ele colocar. Então a gente vai tentando, né, ajudar, mas conscientizar também. Então, faço aí o convite a todos vocês que ainda não, de alguma forma, não experienciaram, né, auxiliar no trabalho, seja ele qual for, né, em que fila que for. Marcelo e Carminha aí, que são do SAPS, né, principalmente, oportunidades de trabalho não faltam. Vamos abraçar alguma, tá bom? Obrigada, Tereza. Nada. Eliane. Obrigada a você, já. Quem é agora? Eliane. Boa noite. Boa noite. Muito já foi falado aí, muito do que eu ia falar já foi falado, então eu só gostaria de complementar com relação à primeira pergunta,
né, que eu me enquadro, eu acho que praticamente todas as situações ali, né? Em muitos alimentos, né, que me são oferecidos, que é o alimento da oportunidade, eu nem percebo. Está me estendendo ali o alimento e eu sequer estou enxergando. Outras vezes, no alimento da tolerância, da paciência, eu passo reto. Não consigo aproveitar essa oportunidade. E em outros alimentos, sim, eu sou extremamente grata, divido. Então, eu me encaixo ali em praticamente todas as situações mencionadas. Peço muito a oportunidade, peço a Deus, né, que eu consiga enxergar todos os alimentos que me são oferecidos, ter olhos de ver, principalmente, porque às vezes a gente acha que tem, né? E muitas oportunidades são perdidas. E, caminhando para a segunda questão, eu acho que é um complemento, porque em alguns momentos, sim, eu acho que eu sou merecedora desse alimento, e em outras situações, não. Já tenho que realmente buscar fazer por merecer. Só isso. Tem mais alguém? Não. Pois então eu vou, como diz lá na minha terra, lá no Nordeste, lá no Ceará, eu vou cutucar agora a Maria Paula. Eu sei que ela está aí. Maria Paula, você me ouve? Sim, estou te ouvindo. Então, vamos lá, quero lhe ouvir também. Quem é Ué, você na fila da sopa e do pão? a cada hora eu estou numa posição. Pois então fala Na para fila do nós. pão, a gente vai ter quem serve, vai ter quem recebe, vai ter quem limpa a sujeira que ficou, vai ter quem organiza a fila. Então, cada hora eu estou em algum momento. Algumas vezes eu estou indo bem e tem vezes que não. Então, faz parte, é a vida. Você está se Só temos que talhando ainda. procurar. Só temos que procurar cada vez fazer melhor. Ver onde estamos errando, se a nossa ajuda está sendo boa, se nós estamos servindo a sopa de boa vontade, ou se quando nós recebemos estamos aproveitando de fato, e cada vez melhorar, é isso. Isso aí, obrigada. Selma, Nada. o que é que você me diz, Selminha? Ativa o som, Selma. Você está sem som. Agora está ouvindo? Sim. Sim. Eu só sei que eu não sou merecedora dessa sopa. Só isso que eu tenho a dizer. Por mais que eu tente querer ajudar, eu não consigo. Não sei como fazer. Tenho muito que aprender ainda. Está no processo, né, Selminha? Isso. Vai chegar lá. Com certeza, se Deus quiser. Porque esse é o caminho do processo. Obrigada, viu, Selma, por sua colaboração. Francisco Jesus Lima. Estou mexendo com o povo. Minha querida amiga, a gente
tem estagiado muito nas filas que se fazem à nossa frente. Francisco, afasta um pouquinho o microfone. Essa fila que se apresenta para a gente. E tenho as minhas dificuldades, como todos os que já citei. Essa minha vivência de muito trabalho, de muita alegria, eu tive, alguns anos atrás, eu tinha um discurso muito forte e que há poucos anos atrás, eu tenho refletido muito nesse discurso, de que quando as pessoas me questionavam sobre alguma coisa assim da minha situação, como eu ia ou deixava de estar, eu simplesmente falava assim: fácil. Procure se comportar dessa forma da qual eu estou me comportando, que você vai ver o resultado. E não me questionar. Eu tinha esse discurso. Mas com o tempo, eu aprendi que nem todos nós temos essa disposição, e a gente tem que saber abraçar essas pessoas, esses irmãos, porque hoje nós, com todo os recursos que a gente tem em maneira de literatura, do estudo, a gente vê que a gente deixou muito a desejar na nossa caminhada. E muitas das vezes nós nos distraímos muito nessa fila do pão e da sopa. De forma que como falou, nós estamos em aprendizado. E com o tempo a gente vai trazendo essas situações para a gente deglutir e vamos tentando nos melhorar pouco a pouco. É isso aí, meu amor. Obrigada, Francisco. O Pátio, nós temos ainda quanto tempo? São 9 horas. São 9 horas. 20 minutos. Então, já que eu perguntei de todo mundo, dei a oportunidade a todo mundo... A Rosiane estava na fila do pão aí, Tereza. Está na fila do pão, a Rosiane? Tirou da minha boca isso que eu ia falar. Perdão, esqueci. Pois então, vamos ver o que tem nessa fila aí. Pois é. Eu na fila do pão... Eu deixar ela sem pão. Eu na fila do pão, eu ainda estou aquela pessoa... Como é que eu vou dizer? Eu estou até emocionada em falar. Porque quando você começou a falar, aconteceram 2 situações no mesmo dia comigo. E eu roubei o pão do outro, roubei a sopa do outro, derrubei a sopa do outro, joguei fora, deixei muito com fome. Porque, na verdade, eu acho que isso é uma questão assim, que a gente está muito vazio, né? Tem momentos da vida que a gente fica vazia, mas é por questões nossas, questões da vida. E, no fundo, o motivo para isso não tem. Eu não tenho, né? Eu sou agraciada por tudo, não me falta nada, eu não digo nem do material, mas de nada. E, ao invés de eu pegar e dividir o meu pão, eu simplesmente roubo o pão do outro. Em que sentido? Eu estava no domingo, foi ontem, hoje é segunda, né? Muito sem paciência, não sei porquê. E chegou uma pessoa aqui, que é conhecida, não muito minha, e aí ela é muito irritada, e eu fui falar um negócio com ela, na verdade ela veio para falar com a minha sogra, e por eu estar irritada, que eu nem sabia, eu joguei o veneno em cima dela. Discuti, falei que ela era grossa, mal agradecida, e blá, blá, blá.
ela saiu daqui, eu entrei cheio da razão, que tipo assim, falei mesmo, sabe? Me sentindo muito bem por ter falado. E aí, à noite, numa outra situação com uma outra pessoa, mais ou menos assim. É um pouquinho parecido. Então, quando você começou a falar o estudo, eu falei, cara, amanhã eu vou comprar flores, vou levar na casa dela, vou falar, cara, me desculpa, porque eu não tenho que roubar o pão dela, eu tenho que dar. Ela é muito mais necessitada do que eu. Eu tenho muito, muito para dar. Mas, às vezes, eu sou um pouco egoísta, né, nesse sentido. Então, eu nessa fila aí, nossa, eu tenho que ir lá para trás, bem para trás, e quizás chegar na hora não ter nem pão nem sopa para mim e eu continuar feliz, porque pelo menos eu estou feliz por as outras pessoas que precisavam mais do que eu terem sido alimentadas. Então, obrigada. Posso falar ou tem mais alguém ainda? Pode falar. Então, como eu cutuquei muita gente e dei oportunidade a muita gente falar, eu não poderia deixar de dizer quem sou eu na fila da sopa e do pão. Porque jogar para os outros é bom, né? Mas a gente também tem que dar o testemunho da gente, né? E quem sou eu nessa fila? Quando eu preparei esse estudo, eu fiz uma avaliação dos meus 58 anos, né? E nesses meus 58 anos, eu posso dizer com toda sinceridade, afirmar com toda categoria, que eu estive em todos os momentos da fila da história que eu contei de Jesus na distribuição da sopa e do pão. Ao longo eu fui desde o que recebia por receber, como se Jesus estivesse fazendo um grande favor para mim, até o fato de a idade chegar e a gente achar que tem que distribuir um pouco desse pão. Não é que a gente seja humilde, não é que a gente se considere humilde, mas porque a gente se vê que já está mais para lá do que para cá, então tem uma certa emergência em cuidar desse lado espiritual. Então, a gente, às vezes, quer cuidar de certa forma que até acaba atropelando os pés pelas mãos, né? E quem somos nós no caldeirão do mundo e o que estamos fazendo com que Jesus nos doa todo dia, né? O que nós estamos fazendo é acertando um dia, errando o outro, caindo um dia, se levantando e fazendo de novo e errando de novo e levantando de novo. É esse o meu sentimento, né? Por isso que a gente como eu coloco de novo, nós estamos talhando ainda o nosso progresso, o nosso caminho, que ainda está longe. Quando eu falo isso, eu falo de mim, né? E eu estou merecendo a sopa e o pão das oportunidades no bem, transformando em amor para o próximo. Eu nem acho que eu mereço, né? Que eu estou merecendo essas coisas, essa sopa, esse pão. Mas eu sinto que muitas vezes na vida, por sinal, essas 2 vezes na semana eu tive prova disso, que eu fui agraciada por Deus, e eu, nas minhas preces, eu sei que o meu merecimento não é para tanto, né? Então, então eu fico sempre em preces, né? Pedindo para que eu crie essas oportunidades no bem, que eu transforme isso em relação ao próximo. Mas isso é uma conquista que está muito lenta ainda, porque quando a nossa xícara, né? Como falou o nosso amigo Júlio, falou sobre a xícara na semana passada, falou sobre o bolo e a xícara, e o que me ficou foi a questão da xícara. E quando essa xícara da gente está cheia de orgulho e vaidade, nós não permitimos mais nada além do que já se encontra dentro, né? Então, é essa a nossa grande dificuldade, né? O que eu quero dizer
para concluir o nosso estudo da noite de hoje, é que, na verdade, vem bater na mesma tecla que o nosso amigo irmão Júlio falou na semana passada. É a humildade. A humildade é a grande chave que abrirá os nossos caminhos, né? Sem ela, essa humildade é quando a coletividade para nós é mais importante do que nós, propriamente dito. É quando a gente expõe a nossa própria ignorância e dizer que a gente não sabe determinadas coisas ou determinados assuntos. É assumir isso perante as pessoas, né? Nem tudo a gente tem resposta para tudo, e a gente tem que ter a humildade de dizer que não, olha, de outra vez eu posso até pesquisar e trazer para você, mas hoje eu não tenho a resposta, eu não. Isso é humildade. E quando aprendemos que as coisas do mundo, reconhecemos nossas mazelas e pedimos a ajuda e o socorro devido. Sabemos pedir ajuda, né? Deixamos o orgulho de lado e pedimos o socorro. É quando aprendemos que não precisamos ser autoritário para que sejamos autoridades, né? É quando permitimos abrir mão das minhas pseudo-verdades, né? Para aceitar o novo. Isso é humildade, né? Nada vale os títulos, o dinheiro, o poder, e não soubermos e não entendermos que nada disso nos pertence e que ainda vamos prestar conta de cada coisa que não soubermos fazer uso. Muitas vezes, o mínimo prestador de nossos serviços tem essa chance na espiritualidade superior. Tem muito mais chance na espiritualidade superior do que nós, os patrões, os médiuns, os gestores da casa espírita, né? Porque às vezes a gente se acha os super médios, os super gestores, os super presidentes, patrões. Se desencarnássemos hoje, né? Quem de nós ia montado no jumentinho? E quem passaria por nós de aeróbus? É isso que não entendemos. Falar manso é fácil. Quero ver na hora da carteirada. Você espera ou mostra para que veio? Sejamos humildes. Nem que a gente tenha que fazer 70 vezes 7 e vezes 7 vezes. Mas tentemos, quem sabe a gente chega lá. Quando nos propomos a humildade, estamos prontos para receber e nos tornarmos úteis, porque, segundo João o Evangelista, Deus é amor. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Carminha ou André? Carminha primeiro. Deixa eu só... desculpa, Carminha, só antes de você falar, eu queria só, para dar um tom de graciosidade mais no nosso estudo, para ele não se tornar tão pesado, né? Eu extraí um texto que agora a memória cultivada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acredita que a tem. Pronto, Carminha, pode falar. Eu queria só... Podia descompartilhar, né? Vou descompartilhar, posso. Desculpa. Eu preciso agradecer assim, a oportunidade que me está sendo dada hoje, porque eu tive muito mais sorte do que a Rosiane, porque o estudo veio depois para ela e para mim está vindo antes.
porque amanhã tem uma fila grande lá para eu servir lá uma sopa, e eu estava me sentindo a dona do caldeirão. Sem levar em consideração a quantidade de ingredientes que eu recebi ao longo da minha vida e a quantidade de ingrediente do outro que está lá para servir a sopa também. E eu estava me achando no direito de cobrar do outro, né, o mesmo que eu acho, né, presumo, pretensiosamente que tenho. E esse estudo me fez me recolocar lá no finalzinho da fila do pão e da sopa. E eu quero só agradecer a vocês e ao nosso mestre que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, porque as oportunidades chegam para a gente refletir e a gente às vezes nem percebe, né? Quando começa a pandemia, nem todos estão aproveitando a oportunidade de reflexão, né? De se colocar no devido lugar da fila, porque a humildade realmente é isso, é saber o devido lugar na fila, né? E graças ao estudo da noite, eu estou me recolocando lá no finalzinho da fila e eu tenho certeza que amanhã eu vou me sair bem melhor do que eu me sairia se eu não tivesse estado aqui com vocês hoje. Obrigada. Que bom, Carminha, que bom. André. O estudo é fantástico, foi maravilhoso. E vendo Rosiane, o Júlio, Carminha, todos nós falando, mas eles que citaram situações, Jaque também. No momento da minha vida, eu trabalhava já mediunicamente e, de repente, por conta de erros, eu me senti indigno de estar trabalhando, né? E aí veio os amigos espirituais e nos perguntaram por quê. Porque nós erramos, falamos, né? E pelo conhecimento que tínhamos, né, buscando sempre ter, nunca sabemos tudo, não poderíamos cometer esse erro. Mas aí veio a resposta dos amigos, falou assim: você errou, que bom que você teve consciência do seu erro, levante, reconstrua a destruição e lembre-se que a caminhada é longa e que ainda tem muita estrada e você precisa caminhar. Então, eu aprendi, e às vezes a gente esquece disso também, né? E a gente tem amigos, e da última vez foi até o próprio Berlim que conversou conosco, dando até um exemplo de uma dinâmica. Mas a vida é uma escola e a gente está aqui para aprender. E a gente tem que entender a nossa posição, o que realmente somos. E aí a gente se identifica no local da fila, que muitas das vezes a gente vai ter que voltar para o final da fila para reconstruir a bomba nuclear que jogamos na vida de alguém. Mas se o perdão é divino, pedir perdão é tão divino quanto. E graças a Deus a gente tem esse entendimento e reconhece isso. Então, a partir do momento que a gente entende que o mundo é uma escola e que nós somos alunos, aqui aprendendo, a gente consegue entender que somos falíveis, mas que caminhamos para a perfeição. Entendi. Marcelo. Duas coisas. Eu acho que o tema é tão gracioso e tão imenso que cabia mais uma semana, mas aí fica a critério da Tereza, porque eu acho que a gente tem muito conteúdo para poder agregar. E queria dizer o seguinte, uma coisa que o Júlio fez aí, uma observação, Carminha também fez, mas talvez a grande importância seja a gente conseguir se enxergar na fila. Porque mesmo estando na fila da sopa, daquele que recebe a sopa, haverão aqueles que não têm braço. E mesmo você recebendo, você ainda que recebendo, pode dividir com aquele que não tem braço. E eu estou falando não só do braço material, mas principalmente daquele que ainda não tem o braço do entendimento. Quando o Júlio citou o companheiro que bebeu água na mangueira e jogou, isso afrontou. Mas, na verdade, ele está nessa situação exatamente porque ele ainda não entendeu o processo. Eu acho que a Raul Teixeira, quando cita, parece que ele foi fazer uma determinada palestra e foi almoçar e tinha uma senhora que era pedinte, uma senhora que já tinha alguns distúrbios e era pedinte. E aí
o companheiro que estava com ele disse, olha, essa senhora, o nome dessa rua aqui é homenagem a ela. Ela, no passado, foi dona do acesso à água. E ela não deixava as pessoas beberem água, acesso à água, porque ia pagar. E quando ela desencarnou, ou seja, naquele momento, na nossa vida atual, aquele momento era o momento dela estar na fila do pão, de doar. E ela se negou, por motivos outros que a gente não está aqui para julgar. Então ela volta numa outra situação na fila da sopa. Então, se a gente consegue se enxergar da nossa importância estando na fila da sopa ou estando na fila do pão, olhando para quem está na nossa frente e olhando para quem está na nossa retaguarda, a gente vai se enxergar onde realmente a gente precisa estar. Estando encarnados nesse exato momento, no Brasil, na Baixada, no momento de pandemia, só espíritos altamente comprometidos. Comprometidos com o quê? Com seu autorresgate, mas não só com isso, com o resgate com quem está à volta. Muitos de nós aqui estamos sendo assolados com o sentimento do tipo, eu podia estar fazendo mais. E se você não sabe como fazer, se agregue com quem está fazendo. E não precisa ser só no movimento espírita. Se os irmãos católicos estão fazendo, vamos nos agregar, porque o bem não tem bandeira. As pessoas são humanas, elas não são brancas, negras, com dinheiro ou sem dinheiro. Então a gente precisa se agregar ao bem. Se você não é capaz de fazê-lo sozinho, se agregue quem está fazendo. Então eu fico me percebendo na fila, hora eu estou numa fila, hora eu estou na outra, mas sempre tentando enxergar. Não sei tudo, mas eu posso fazer muito. Porque o pouco para mim, ou para alguns, é muito para outros. Então, fica aqui, Tereza, a minha solicitação, o meu pedido, porque é tão rico. Eu acho que tem tanto que a gente ainda pode explorar, que fica aqui um pedido para você, que a gente possa ir muito mais além, porque essas perguntas, elas precisariam de um pouco mais de carinho, de aprofundamento, por nós, por cada um de nós. Eu agradeço a todos vocês, mas eu prefiro deixar a oportunidade para o próximo. Eu acho que a humildade vai continuar como assunto e a gente vai acabar tocando nos mesmos, nas mesmas questões e nos questionando e nos avaliando. Né? Então, a Jaque tem aí para falar. Não, é porque quando a Eliane falou dos vários tipos de alimentos, né, que nós somos carentes, a nossa necessidade, muitas vezes a gente se vê, né, auxiliando aqui, auxiliando ali, como eu falei, das oportunidades que nos aparecem. E quando ela falou isso, bateu muito fundo a questão da paciência, da tolerância, que é nessa fila aí que eu entro e estou sempre sendo reprovada, e aí eu queria falar com a Rosine, né, que a gente ainda não consegue se enxergar ainda, né, no nível melhor, porque a gente realmente não está, porque são essas necessidades espirituais que a gente está carecendo, né? Então, essa fila aí eu estou há muito tempo, e eu fico, meu Deus, entra ano, sai ano, e é esse pedido que eu faço. Então, onde que eu ainda estou errando, né? O que está me faltando? Porque eu convivo com uma pessoa que é extremamente paciente em relação a mim, né? Me comparando. Ele é outro nível de pessoa nesse sentido, né? E é muito paciente com a minha impaciência. E ainda falta muito para eu aprender. Na verdade, ele é uma das minhas grandes vítimas, né? Porque é com ele que eu convivo mais. Quando eu estou trabalhando, não. Eu fico 12 horas na escola, ele está longe, né? Sofre menos. Mas, então, assim, é essa fila que eu estou aí já há muito tempo perseguindo, né? E querendo avançar, sair dela, ou não entrar mais, ou estar ajudando quem tem menos paciência. Mas, enfim, essa carência é minha. E aí, a nossa amiga Tereza separou... eu jurei, vai ser uma receita de bolo pronta. Ainda bem que eu já falei na semana passada que não.
a Tereza separou para a gente uma canção que ilustra, né, esse trabalho no bem, que é o trabalho da doação mesmo, física, de sopa, e ele fala de outros tipos de trabalho também, né? E como que a gente pode se envolver, quais são os trabalhadores que se envolvem, e a gente vai ouvir a canção da sopa com Carlinhos Conceição, para fechar com chave de ouro esse trabalho da nossa amiga Tereza. Sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Eu lembro do Chiquinho, que ele adora essa música. A Rosiane vai fazer a prece final agora, tá, Tereza? Sim. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Amigos, irmãos queridos, a Jesus, nosso grande mestre e guia, aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, que nos ajudam tanto, que têm tanto amor para nos dar, e nos dá
todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Quero agradecer pela oportunidade. O estudo de hoje foi maravilhoso para todos nós, que sempre estamos nessa fila, como pedintes, como maltrapilhos, necessitados. E que a gente possa, Senhor, ao entrar nesta fila, nos saciar com aquele copo da sopa, aquele pão. E que possamos enxergar ali não só esse alimento, o alimento físico, mas o alimento do nosso espírito, da nossa fome espiritual, da deficiência que temos dessas vitaminas essenciais para o nosso crescimento espiritual, que é dada a todo momento através de exemplos, de pessoas, de acontecimentos, de dificuldades, que quando a gente pede, tu coloca em nosso caminho para justamente servir de prova, para que a gente possa experimentar, para que a gente possa trocar com o outro e trabalhar aquilo que a gente tem de mais difícil. Que tu possa caminhar conosco sempre, como sempre faz, com a paciência, com o amor, para que nós não nos percamos, mas que a cada vez que a gente entrar nesta fila, a gente possa lembrar deste tempero maior que é colocado, que é o teu amor sublime. Obrigada, Jesus, por este dia de hoje. Obrigada por esse estudo que muito mexeu comigo. Tu sabes por quê? Eu tento tanto, mas é assim mesmo. A gente nada, e não vamos morrer na praia. Nós vamos sair, não tendo caixote, mas desta onda, mas que ela possa, Senhor, nos envolver de uma forma positiva, uma forma de luz, de energia, para que nós saiamos fortalecidos e modificados em teu santo nome. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Assim a gente vai encerrando o nosso estudo da noite. Deixa eu só colocar aqui para todo mundo se ver. Muito obrigada, Tereza, por ter nos proporcionado, né, mais essas reflexões.